Tudo bem, pessoal? Vamos falar agora sobre o nosso 15º corolário, que foca em regimes contábeis. Vamos lá. Os regimes contábeis de competência, enfoque patrimonial e misto, enfoque orçamentário, coexistem no plano de contas aplicado ao setor público, respectivamente nas contas de natureza patrimonial e orçamentária. Então, muita atenção. A contabilidade, nas contas de natureza patrimonial, adota o regime de competência. Por quê? Porque qualquer evento que altere, afete o patrimônio líquido é registrado tempestivamente. Do mesmo modo, nas contas de natureza orçamentária, a contabilidade pública ela quer saber quando a receita é executada, que é quando ela é arrecadada, e quando a despesa é executada, que é quando ela é empenhada. O que a gente tem que saber? Que não existe uma competição entre regime de competência e regime misto na contabilidade pública. Ambos coexistem pacificamente, certo? Dentro do plano de contas. E para ilustrar isso, eu trouxe dois exemplos para você. Então, no primeiro exemplo, o que é que acontece? Ó? Eu tenho a previsão de receita de impostos, cujo lançamento seja de ofício ou por declaração. E aí eu tenho o estágio do lançamento. No estágio do lançamento, pelo enfoque patrimonial, eu já registrei aqui a variação patrimonial aumentativa. Isso aqui é o fato gerador da receita pelo enfoque patrimonial. Ou seja, eu foquei aqui na classe 4, que é a VPA. No entanto, a receita só vai ser considerada realizada no enfoque orçamentário quando ocorrer a arrecadação. Então, nesse exemplo que eu trouxe, o fato gerador, que a receita pelo enfoque patrimonial, ocorreu quando do lançamento, o estágio do lançamento, e a receita pelo enfoque orçamentário, receita arrecadada, que utiliza a classe 6, ocorreu quando da arrecadação. Ou seja, não é porque você só reconhece a receita quando arrecadada, que isso te impede de reconhecer o fato gerador da receita quando do estágio do lançamento. Uma coisa não atrapalha a outra. Ambos os eventos coexistem e são evidenciados de acordo com as contas do plano de contas. Vamos agora trabalhar com um outro exemplo. Nesse outro exemplo, a gente tem aqui a despesa com material de consumo. Então, primeiro eu fiz o empenho. Quando eu faço o empenho, eu reconheço a despesa para fins orçamentários. A despesa ela é reconhecida quando do empenho. Então, preste atenção que quando eu empenhei, eu debitei e creditei em contas da classe 6, como está aqui. Só que depois, eu reconheci o fato gerador da obrigação, que é quando eu recebo o material. Então, quando você recebe o material, você vai debitar estoques e vai creditar obrigações a pagar com o atributo F, como está aqui. E mais na frente, eu vou consumir o material de consumo. Quando você consome o material de consumo, você vai debitar 3.3, uso de bens, serviços e consumo do capital fixo. Aqui ocorreu o fato gerador da despesa pelo enfoque patrimonial. Então, a gente tem que ter atenção em três coisas. Uma coisa é reconhecer a despesa. A despesa é reconhecida para fins orçamentários no empenho. Você debita e credita na classe 6. Outra coisa é quando você recebe a nota fiscal. Aquele é o fato gerador da obrigação. E outra coisa é o fato gerador da despesa com enfoque patrimonial. Para uma despesa, para um evento ser considerado despesa pelo enfoque patrimonial, esse evento tem que reduzir o patrimônio líquido. No caso do material de consumo, isso só vai ocorrer quando você consumir/distribuir o material de consumo. Com isso, a gente encerra o nosso 15º corolário. Até o próximo.